Olá, querido professor, seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso de subsídios para a Escola Bíblica. Nós estamos caminhando durante esse trimestre em um dos momentos mais didáticos, uma das didáticas mais usadas por Cristo, que eram as parábolas. As parábolas de Cristo representam uma forma muito simples e universal de Cristo em ensinar as pessoas que andavam junto com ele, ensinar as pessoas que caminhavam, tanto discípulos quanto a multidão. Essa metodologia de ensino ela é amplamente utilizada por Cristo, e nós estamos no nosso terceiro encontro sobre parábolas de Jesus, e vemos aqui uma das parábolas mais marcantes. Todas as parábolas são muito marcantes, vem sendo usada e revisada, exposta na história da cristandade desde os pais da igreja, vem sendo amplamente utilizada. Nós temos passagens nos próprios textos paulinos de exemplos de parábolas dadas por Cristo em João, em Pedro. Então, esses textos já foram amplamente revisados e expostos, mas não deixa de nos ensinar dia após dia. Toda vez que nós revisitamos as parábolas, nós somos acrescentados em conhecimento, em graça, nós somos acrescentados em ensinamentos. E a parábola do fariseu e do publicano, ela é uma parábola muito, mas muito profunda. Ela trata sobre um tema dos mais principais na vida cristã, que é a oração, trazendo o exemplo de uma oração boa e uma oração ruim, uma oração certa e uma oração errada, e considerando que ela foi proposta a partir de uma série de outros textos que nós iremos observar aqui. O texto-chave, que é muito importante você ler o texto-chave juntamente com a sua classe, ela é o seguinte: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá gloriar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém. Paulo aos Gálatas propõe uma autoanálise, uma observação pessoal, e não em detrimento ao outro, e não em comparação ao outro. E essa é a grande proposta, essa é a grande proposição de Cristo aqui, essa comparação, né? Que muitas vezes gera orgulho, gera desprezo ao nosso próximo, ao nosso irmão, gera falta de amor, né? Falta de compreensão, falta de empatia, uma série de outras condutas que são contrárias à fé cristã. Uma outra dica que eu dou para você aqui, professor, é que você vá na sabedoria diária e discorra com os seus alunos. Desde a segunda-feira até o sábado, é muito importante você trabalhar todos esses dias, porque essa sabedoria diária são pílulas que você vai incentivando, preparando o coração dos seus alunos dia após dia. Se você tem a possibilidade de criar um grupo do WhatsApp de todos os alunos da EBD, todos os alunos da Escola Bíblica ou do seu pequeno grupo, crie. É muito importante você trabalhar diariamente cada uma das pílulas, cada uma das sabedorias diárias, que você vai trabalhando o coração dessa pessoa. Então, quando ela entrar na sala de aula, entrar no seu encontro, ela já vai ter uma noção do que vai ser trabalhado. Isso aí amplia a possibilidade de ensinamento e absorção do conteúdo. Então, você vai trabalhar a partir dos assuntos da sabedoria diária, semanalmente, diariamente, com os seus alunos. A leitura bíblica, ela está lá... Está registrado em Lucas 18, do 9 ao 14, você pode ler com os seus alunos, é muito importante, esse texto é muito marcante, é um texto muito profundo. Cristo, ele usa um exemplo de dois homens que eram rotineiros. Todos os ouvintes sabiam o que era um publicano, sabiam o que era um fariseu, eles sabiam o que eram essas duas castas sociais, e faz uma análise comportamental muito peculiar e que nos atinge de forma direta, mesmo tendo passado 2000 anos do acontecimento, do dia em que Cristo narrou esta passagem. O objetivo é mostrar que precisamos humildemente reconhecer nossos pecados e dependência de Deus, e constantemente fugir do orgulho religioso. Olha só a cadência de propostas aqui desse objetivo. Primeiro, você vai trabalhar nos seus alunos o reconhecimento da
pequeneza, do estado de pequenez humano, né? O estado de dependência, o estado muito, muito distante da magistralidade de Deus, da grandiosidade de Deus em relação ao ser humano. Você vai trabalhar esse senso de humildade, de local, de pertencimento no ser humano. Após isso, você vai trabalhar também, para finalizar, o hábito de entender a verdadeira religiosidade, o que de fato é ser um religioso segundo aos padrões cristãos, segundo aos padrões bíblicos, né? A introdução, eu quero destacar com vocês só a última parte. Você leia com seus alunos toda a introdução, pode ler mesmo, mas eu vou destacar com você a última parte diz o seguinte, ó: oração respondida é carregada de humildade, arrependimento, confissão de pecados e desejo por querer mais de Deus. Olha que frase profunda que o pastor Newton dos Santos escreveu aqui, ó. Oração respondida é carregada de humildade, arrependimento, confissão de pecados e desejo por querer mais de Deus. Essa é a base da genuína oração. Ela é carregada, tomada, preenchida na sua totalidade por humildade, por arrependimento, por confissão de pecados e por desejo de um relacionamento mais profundo, estreito e íntimo com Deus. O primeiro ponto, ele é dividido em três perspectivas aqui, né? 3 subtópicos, que é: primeiro, orar é muito mais do que discursar. O primeiro ponto é sobre o dilema da oração. O segundo, a lei como parâmetro. E o terceiro, uma comparação entre o fariseu e o publicano. Eu quero destacar com vocês aqui no primeiro subtópico, que diz o seguinte, ó, sobre o dilema da oração. A parábola do fariseu e publicano faz parte de uma série de discursos de Cristo localizados no capítulo 18 de Lucas, onde a oração é usada como modelo para analisar diversos comportamentos humanos. No primeiro bloco, a parábola da viúva persistente é apresentada como modelo para incentivar os discípulos a persistirem sempre em oração. Todavia, Cristo faz questão de deixar claro, a partir do verso 19, que não é todo tipo de oração que é válida. Você vai trabalhar sobre a questão da validade, o que de fato é oração. Oração, nós vivemos em um país católico, isso é muito importante você ter compreensão para então fazer a sua exposição de forma correta. Nós vivemos em um país majoritariamente católico, né? As pessoas mesmo as pessoas que vêm de berço cristão, evangélico, protestante, elas têm influências por essa cosmovisão, porque é uma cosmovisão nacional, é uma forma de se viver nacional, uma visão de mundo nacional, e construída durante séculos e séculos de domínio português, posteriormente no desenvolvimento da nossa república e a nossa nação em si. Mas é muito importante você entender que para muitas pessoas, e você propor para os seus alunos, para muitas pessoas, oração é em si vãs repetições. Oração é um dilema, porque na cabeça dela, ela fica repetindo coisas e coisas e coisas, numa má interpretação sobre a parábola da viúva persistente. Ela acha que ficar repetindo as mesmas coisas, os mesmos cânticos, essa ladainha no sentido próprio da palavra, né? Na etimologia da palavra ladainha, justamente essas repetições infindáveis, é justamente isso que as pessoas entendem por oração. É você ficar recitando o Pai Nosso, é a pessoa que fica recitando Ave Maria, ela está orando. Não, oração é uma busca por confissão de pecado, é uma busca por entender a pessoa, se aproximar da pessoa de Deus, construir um relacionamento íntimo de Deus, reconhecimento das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas falhas e uma vivência a partir disso tudo em direção à vontade de Deus. A oração é esse caminho de correção, transformação, renovo, reavivamento. Todo esse caminho é trilhado sempre pela via da oração. A vida cristã, ela é construída pela via da oração. Sem oração é impossível você conseguir viver de fato como um cristão. Você ser genuinamente cristão passa necessariamente pelo hábito, pela vivência de uma vida de oração. Você vai trabalhar isso e vai construir a partir disso, no segundo tópico, subtópico, a lei como um parâmetro.
Todo judeu conhecia minimamente a lei de Deus e era capaz de compreender a misericórdia de Deus através da lei. Apesar da eleição do povo judeu, mediante a herança abraâmica, o animal morto em sacrifício pelo pecado era uma evidência claríssima da graça do Criador, mesmo em meio a todo o pecado da humanidade. Todo judeu, quando observava a fumaça serpenteando enquanto o animal era queimado como oferta, vislumbrava o Messias, que fora prometido durante o Antigo Testamento. De igual modo, era confrontado com seus pecados e justiça e sua possível condenação. E aqui eu destaco a última parte. Os primeiros judeus eram conhecedores das Escrituras e igualmente cientes de sua dependência salvífica. A própria lei testifica a este respeito. Aqui nós temos uma perspectiva, uma análise da lei como uma relação com Deus, uma construção de uma relação com Deus, né? A forma mais usual de se interpretar a lei era já distorcida pelos próprios judeus, porque para eles era suficiente eles irem lá, fazer os seus sacrifícios, obedecer à lei em seus parâmetros, mas sem trabalhar o seu íntimo. O próprio Moisés, já no deserto, teve o entendimento e exortou o povo contra a conduta unicamente exterior. Ele chegou para o povo e falou assim, em determinado momento do Deuteronômio, onde aquela primeira leva que saiu do Egito já tinha morrido, existia uma nova leva de pessoas que estavam prontas e preparadas para viver segundo o projeto de Deus, mas mesmo assim incorria no erro dos seus pais, que já tinham sucumbido ao deserto. Aí Moisés chega e alerta eles dizendo: circuncidai antes o vosso coração. Não adianta nada vocês serem exteriormente, aparentemente aptos a viver a aliança de Deus, mas se internamente a sua aliança for falha, for de palha, for exterior, for mentirosa. Então, antes de querer circuncidar, marcar o nosso corpo com a aliança, devemos marcar o nosso coração com a aliança salvífica de Deus. E essa aliança, ela passa pela via da oração. E a partir disso, nós trabalhamos sobre o fariseu e o publicano, esses dois clãs, né? O pastor Newton trabalha aqui a diferenciação, né? Um breve relato, muito simples, sobre o surgimento, tanto dos fariseus quanto do publicano. Quem que eram essas duas classes, né? Você vai ter aqui, na página 24, todo um texto aqui em amarelo, um suporte para você como professor, onde você consegue fazer uma exposição para os seus alunos muito precisa dessas duas escolas, né, dessas duas classes políticas e religiosas. O fariseu, né, uma classe mais religiosa, o publicano com uma atuação mais política, mais governamental, um ente do Estado. Se você consegue trabalhar e tirar aqui elementos que vai ser muito útil para a sua aula. Então, aqui ó, na página 24 e na página 25, nesses dois quadros amarelos, você vai conseguir trabalhar bem essa diferenciação e sanar as dúvidas que algum outro aluno da sua classe possa ter. No segundo tópico, o mal em se comparar. Aqui nós entendemos o que é oração, trabalhamos os dois grupos, tanto o fariseu como o publicano. Agora nós vamos ver o mal da comparação. Infelizmente, muitas pessoas são reféns desse hábito tenebroso de se comparar, de se equiparar a outras pessoas, né? Ela está sempre equiparando com alguém, está sempre se colocando em comparação com alguém. Então aqui nós vamos trabalhar a questão da imitação e a comparação. No primeiro parágrafo do segundo tópico, o pastor Newton diz o seguinte, ó: o homem tem a necessidade de se comparar com o outro, ainda mais em tempos de redes sociais, onde você vive sendo bombardeado pela imagem do outro, pelo sucesso do outro e muitas vezes pelo erro do outro. Muita gente, ao se comparar com uma pessoa, busca examinar e expor todos os erros dela, não com a intenção de ajudá-la, mas com o objetivo de se sobressair com a miséria alheia. Aqui, esse texto, ele é muito preciso, muito agudo em sua proposição de olhar para a nossa sociedade atual e fazer uma análise desse comportamento de comparar-se, sobretudo em tempos de rede social, onde você é constantemente exposto à sua imagem, exposto à imagem de uma outra pessoa, né? Lembrando que a sua imagem aqui não é aquilo que você de fato é. Nas redes sociais você
posta, uma parcela daquilo que você quer mostrar. Então existe uma diferenciação muito peculiar aqui, muito necessária de entender que a rede social, a sua rede social, ou mostrar para aquela pessoa que a rede social dela não é o que ela de fato é. Ela só está expondo ali o que ela quer mostrar, os escaninhos da alma dela, aquilo que é vergonhoso, aquilo que é em detrimento, aquilo que é ruim, ela continua ocultando. Então, aqui você já entende essa perspectiva de olhar em comparação, viver em comparação, né? E entender a partir disso que o problema é o outro. Muitas pessoas, elas culpam todos os outros pelo seu fracasso, pela sua derrota, pelos seus problemas. Nunca o problema é ela, sempre o problema é o outro, sempre é o defeito do outro, sempre é a condição do outro, ele nunca é o culpado. Existe uma frase de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que ele diz que o inferno é o outro. É justamente esse comportamento da nossa era, onde o inferno é o outro, não só da nossa era, né? Nós já temos esse comportamento presente em Adão, que ao ser questionado por Deus pela queda, diz que foi a mulher que tu me destes, né? Foi a mulher que tu me destes. Esse comportamento era comum, é comum ao homem desde a queda, desde o pecado. Então, esse problema de olhar por outro como o agente causador de desgraça tem em sua raiz essa comparação, viver essa comparação. Intenções e ações. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-la? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Essa profecia, essa profecia de Jeremias, né? Esse oráculo de Deus, Jeremias, é a expressão de que nem nós mesmos somos capazes de identificar toda a podridão presente em nosso coração, toda a maldade presente em nosso coração. E Deus é esse auxiliador através do Espírito Santo, através do seu Santo Espírito, auxiliador que nos conduz ao arrependimento, à transformação, a um vislumbrar de uma perspectiva de mudança que só é possível de ser genuína quando ela é sustentada no Espírito Santo. Aqui nós temos um outro quadro que é muito importante você trabalhar com o seu aluno aí. Trabalhe esses quadros de auxílio aos professores, que vai te auxiliar muito na condução e na cadência da aula. Terceiro ponto e último, a oração que Deus não escuta. É muito importante você definir de forma clara com a sua classe qual é a oração que Deus não escuta. Primeiro subtópico, retórica refinada aos ouvidos, mas dura aos corações. Deus não procura retóricas muito rebuscadas, falas muito preenchidas, um amplo vocábulo do português, domínio de vocábulos dentro do português. Deus não trabalha com egos. Deus trabalha com corações contritos. Se o ego for muito inflado, a oração muito rebuscada, Deus não escuta essa oração. Tiago diz, fazendo uma alusão ao Eclesiastes, Deus se opõe aos provérbios, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É impossível orar e ser respondido sem estar trajado às vestes da humildade. A oração do fariseu não se dirigia precisamente a Deus, mas ao plenário que se encontrava ali, que se concentrava ali. O fariseu, é muito importante essa conclusão aqui elaborada pelo pastor Newton, que o fariseu não fazia uma oração para Deus, não era um diálogo com Deus, mas era um palanque onde ele tentava promover a sua imagem, né? Deus não tem compromisso com corações altivos. O segundo ponto aqui desse terceiro tópico, Deus não tem compromisso com corações altivos. Apesar de ter ido ao templo orar, o fariseu utilizava daquele lugar para massagear o seu ego, para inflar o seu ego. O fariseu entrou no santuário, mas não entrou no Santo dos Santos, na real presença de Deus. Entrou no templo sem amor, com coração pelo próximo e, consequentemente, sem amor a Deus. E, por último, orgulho versus humilhação. O orgulhoso, ele pode ter até uma capa de humilde, mas o seu coração pode estar tomado e ninguém percebe. Muitas pessoas são coitadinhos aos olhos humanos, né? Aquela pessoa prestativa, aquela pessoa que é pobre, que é miserável, sabe? Que está sempre ali, nossa, que pessoa humilde. Mas na verdade não, pode ocasionar dessa pessoa ser a maior das arrogantes, a maior das orgulhosas.
só sabe servir de forma seletiva. Muitas pessoas, elas têm uma capa de humildade, né? As pessoas olham pra ela tá sempre servindo, sempre ali, sempre tá, nossa, que fulano é servo, mas na verdade o seu serviço é seletivo, porque ele não serve a todos, ele só serve a alguns, né? Ele só serve aquelas pessoas que ele pode se beneficiar desse ato, construir uma autoimagem em cima disso e tal, e acabar catapultando, na verdade, essa pessoa é altiva, essa pessoa é orgulhosa. A conclusão é a seguinte: a humildade é uma necessidade para todos os cristãos. Precisamos, com muito empenho e resiliência, fugir do orgulho religioso. Jesus chocou a todos que lhes ouviam ao dizer que o justificado após a oração era o pecador, impuro e traidor publicano. Esse fechamento de Cristo é magistral, porque enquanto ele falava, as pessoas estavam puxando na sua mente, nossa, aquele fulano, eles já estavam linkando com algum fariseu que eles conheciam, nossa, porque deve ser fulano, ele deve ter uma oração tão rebuscada, uma presença, um domínio de orar, um domínio público na oração muito rebuscado, muito fino, mas na verdade não. Aquele fariseu que olhou pro alto e disse, Senhor, me perdoa, eu sou o maior dos pecadores, Senhor, eu não mereço nem estar aqui, perdoa os meus pecados. Aquele de fato era um homem que viveu segundo a vontade, os preceitos humildes que Deus exige dos seus filhos. Então, aprenda sobre oração, viva uma oração íntima e humilde com Deus e ensine os seus alunos a caminhar na oração que Deus espera do seu povo. Oração é relacionamento, oração é diálogo com Deus, oração não é palanque nem convencimento. Não ache que você, ao se aproximar de Deus em oração, você vai convencer Deus de algo. Não, oração é entrega, é coração quebrantado e rasgado, exposto, desnudado na presença do Senhor. Você que quer adquirir a nossa lição, entre no nosso site editoracaleo.com.br, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida.